eu li mais um livro da Colleen Hoover e eu consegui ser surpreendida mais uma vez. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o aclamado Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Eu li esse livro algumas semanas atrás e eu fiquei assim, gente, eu preciso conversar sobre essa história, eu preciso gravar um vídeo pra desabafar, porque foi tão intenso, foi tão cru, foi tão, sabe, surto completo. E vamos para o que se trata esse livro. Esse livro ele fala sobre um casal que já é casado há muitos anos e sofre com infertilidade. A Queen sofre com infertilidade e o marido dela, o Graham, não pode adotar. Então eles estão juntos, eles têm um sonho de ter um filho, mas eles não conseguem. E nesse meio tempo a gente tem uma narrativa intercalada, então a gente acompanha o casamento deles de muitos anos, que tá aos poucos se acabando e se deteriorando completamente. E a gente acompanha o passado, onde eles estavam se conhecendo, onde eles estavam super apaixonados. Então é assim, um intercalado de emoções, porque a gente lê a felicidade, depois a gente lê a tristeza do casal. Então a gente se apaixona junto com eles, depois a gente fica, nossa, mas por que tal personagem teve essa atitude? Ele estava sendo tão legal ali no passado, o que ele tá fazendo agora da vida dele, sabe? E aí a gente tem esse misto de emoções que a literatura traz pra gente, que a Colleen Hoover sempre traz no livro dela, que é uma coisa muito real. Isso aqui é uma história muito real, fala sobre a infertilidade, sobre o papel na mulher na sociedade, por que ela quer tanto ter um filho, será que isso é uma vontade mesmo só dela, ou ela impôs essa vontade dentro dela ao longo da vida, enfim, vamos lá. A Queen e o Graham, eles se conheceram numa situação completamente inusitada. A Queen chegou mais cedo de uma viagem e foi fazer uma surpresa pro noivo dela. Quando ela chegou na frente do apartamento do noivo, ela encontrou um cara alto, parado na frente do apartamento. Ela já ficou, gente, que é esse homem parado ali na frente da porta? Aí ela chegou, você vai entrar aí, não sei o quê. Aí ele falou, eu acho que você não vai querer entrar aí não. Ela, por que eu não vou querer entrar? Porque a minha namorada está aí junto com o seu namorado, que no caso era noivo dela. E dava pra ouvir tudo, vocês imaginam. Os cornos, coitados, estavam do lado de fora da porta, enquanto estavam sendo traídos lá dentro, podendo ouvir tudo através da porta. E eles ficam ali conversando, será que a gente entra? Será que a gente não entra? E eles começam a criar uma conexão, uma amizade, começam a conversar. Ela começa a se perguntar, nossa, como a namorada dele conseguiu trair ele? E ele se pergunta, como o noivo dela conseguiu trair ela? E nesse meio tempo, o casal que tá lá dentro traindo, pede comida chinesa, e eles vão e pegam a comida do casal e ficam comendo do lado de fora. E aí tem toda uma situação. E aí, finalmente, quando o casal, tava traindo, sai, tem aquela discussão, a namorada fica atrás do Graham, não, porque não sei o que, querendo voltar com ele, o noivo dela, bem babaca, nem faz nada, só volta pro apartamento, depois que ele começa a ligar e perturbar ela. E aí, enfim, eles vão pra um encontro meio que de vingança, sabe? Tipo, nossa, a gente acabou de ser traído, vamos trair também, vamos se vingar deles. Mas eles acabam não fazendo nada. O Graham vai pra casa da Queen, mas eles não se envolvem nem nada porque não tava na hora, não era o momento certo. Ela não queria, no fundo, nem ele. E ele não queria começar uma história com ela daquele jeito, porque ele realmente gostou muito dela. Então ele não queria, ele fala no livro, que ele não queria ser o cara que ela vai usar pra esquecer o noivo. Ele quer ser mais do que isso, né? Então, ai gente, o Graham é uma coisa que vocês não têm noção. Acontece toda essa situação deles se conhecerem nessa situação muito louca e eles ficam meses sem se ver. Daí, eles estão em encontros, cada um em encontros separados no restaurante, e eles se encontram, e aí já rola aquela coisa, eles vão no banheiro, começam a conversar, enfim. E aí, depois de todo um desenrolar, eles acabam ficando juntos. E é lindo, gente. Eles juntos nos capítulos que narra o passado, é tão lindo, é tão romântico, você fica, ai, cara, que lindo! E aí, eles têm um desenvolvimento muito bonito, de verdade. É um encaixe entre os dois personagens, entre as famílias dele, porque eles são personagens muito diferentes. A Queen, ela é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais realista, é uma pessoa confiante, e o Graham é uma pessoa mais romântica, é uma pessoa mais sensível. E a família do Graham é aquela família super acolhedora, né? Uma família daquelas, sabe, que faz aquele almoço de domingo, que senta todo mundo pra ficar junto. E a família da Queen é uma família podre de rica,
que, assim, a mãe dela não é muito gente boa, sabe? O padrasto tem dinheiro e a mãe dela é uma pessoa, assim, bem narcisista, um pouco o nariz em pé por ter muito dinheiro, e ela não aprovou o Graham, ela preferia o ex-noivo, mesmo que o ex-noivo tenha traído a Queen, ela não gostava do Graham porque achava que ele não era digno da filha dela. Então, tem muito essa mescla, esse desenvolvimento entre os dois personagens, em que eles são diferentes, mas eles se combinam, e assim, é muito interessante, porque o Graham, quando eles estão juntos, o Graham fala, porque nós somos almas gêmeas, você vai ver que nós somos almas gêmeas, a gente vai ficar junto pra sempre. E tipo assim, eles se conhecendo há pouquíssimo tempo, e a Queen fica assim, que ela é uma pessoa mais realista, ela fica assim, gente, esse cara tá meio louco, né? Você não tá com medo de me assustar, não? Aí ele, não, é verdade. E é muito bom, gente, é muito fofo. É muito, muito fofo esse livro. Mas ao mesmo tempo, esse livro é muito triste, absurdamente triste. Então, como eu disse, você fica, ai, depois você quer chorar, porque é absurdamente triste. Você vê acompanhar o nascimento de um romance tão bonito, o amor entre duas pessoas, uma coisa tão linda, e de repente isso acabar. Eles estavam casados há 7 anos e eles estavam tentando engravidar. Eles já tinham feito várias tentativas de fertilização in vitro, já tinham tentado da forma natural, já tinham tentado adotar, mas não foram aceitos pela clínica, por causa do problema no passado do Graham. Enfim, eles já tinham tentado de tudo pra conseguir ter um filho, mas nada dava certo. E isso estava acabando com o casamento deles. Por quê? Porque a Queen, ela tem um sonho de ser mãe. Esse é o sonho da vida dela. E ela não consegue aceitar que não pode ser mãe. E assim, ela não consegue aceitar que não pode dar um filho pro Graham. O Graham também tem muita vontade de ser pai. Mas assim, ele já aceitou que não vai acontecer. Ele só fica mais triste por não poder dar o filho pra ela. E ela diz que fica mais triste porque não consegue dar o filho pra ele. Só que eles não conversam sobre isso. Então, eles acham que estão um decepcionando o outro, sendo que um tá tentando agradar o outro, e fica naquela falta de comunicação que você fica, gente, senta e conversa, por favor. Mas isso só vai acontecer lá pro final do livro. Até lá, a gente vai ter umas crises de raiva, mas é muito triste, é muito cru e é muito verdadeiro. A Colleen Hoover, ela consegue trazer histórias muito reais, sabe? Não é como sentar e ler um clichê em que acontecem coisas bobas pro casal se separar e depois voltar e é uma coisa mágica e tá tudo bem, o casal vai ser feliz pra sempre. Eles se casaram, mas eles não tiveram um feliz para sempre. Eles estão tendo que enfrentar problemas no casamento, eles estão tendo que enfrentar a situação de amar o outro, mas se decepcionar com as atitudes do parceiro, sabe? Então é muito intenso você ler sobre isso. É muito mais real do que você ler um clichê do Felizes para Sempre. Realmente uma história real, e isso aqui pode incomodar. Isso aqui realmente não é uma história que todos os leitores vão gostar. Se você gosta de uma coisa clichê, feliz, essa história provavelmente não vai ser pra você. Mas se você quiser ler um drama muito bem construído, junto com um romance também muito construído, essa história é pra você. E aí o que acontece? Nós temos a história se desenvolvendo e a gente vai vendo os dois lados da moeda, porque o Graham, ele aceita que não vai ter o filho e ele fica assim, tentando lidar com a Queen. Ele não quer tocar no assunto do filho, porque ele sabe que isso magoa muito a Queen, e a Queen também não quer mais conversar sobre isso com ele, mas é uma coisa assim, de expectativas que são frustradas a cada mês, porque a cada mês a Queen espera que a menstruação dela não venha e a menstruação dela vem. Então, assim, ela começa a não querer se envolver mais com o Graham, não ter relações com ele, porque ela diz que toda vez que ela tem relações é uma linha de frustração muito grande. Toda vez ela chora no banho quando a menstruação desce, porque infelizmente ela não ficou grávida mais uma vez. E ela para de contar pra ele isso, ela para de comentar, ela começa a guardar tudo pra ela mesma, e essa é a pior decisão que ela tem, porque isso começa a consumir ela por dentro, ela começa a ficar realmente destruída por não poder ser mãe. É muito triste ver isso da infertilidade da Queen, e pra mim é um assunto muito novo, porque eu nunca tentei ter um filho, eu nem sei se eu quero ter filho um dia, mas a Queen, ela tem esse sonho e, tipo assim, ela quer tanto e não acontece, sabe? E aí tem também muito uma relação do que, por que as outras pessoas conseguem ter filhos, pessoas que nem têm uma estrutura mental tão boa pra ter um filho, uma estrutura financeira. Por exemplo, a mãe dela não foi uma boa mãe. A mãe dela fala coisas completamente desnecessárias, a mãe dela deixava ela e a irmã dela com uma babá e assim, não cuidava muito delas. E ela fala que ela
sabe, prezaria tanto por aquele filho, cuidaria tanto, por que que pra ela não acontece, sabe? Aí tem aquele questionamento, a mãe dela faz um questionamento sobre Deus escolher a pessoa que pode ou não ser mãe, mas isso não faz sentido porque deu um filho pra mãe dela, né? E não deu pra ela, que é muito mais preparada mentalmente pra ter um filho. Então, tem esse questionamento. E ao longo da história, a gente vê que ela só consegue desabafar com uma pessoa, que é a irmã dela. E assim, ela nem desabafa de uma forma profunda. Ela fala só, esse mês desceu, sabe? Isso não aconteceu. E a irmã dela fica, poxa vida e tal. E aí a única pessoa que ela conseguia desabafar, que ela sempre se encontrava, essa irmã se muda pra Europa. E aí ela fica se sentindo mais sozinha ainda, porque ela tá em um casamento, que ela não conversa com o parceiro, ela só quer se afastar cada vez mais, porque ela sabe que toda vez que eles se encostam, vai rolar alguma coisa a mais quando eles estão em casa e vai vir a expectativa e a frustração novamente. Então, o único momento que ela fica com o Graham é quando eles estão com outras pessoas ao redor, que ela sabe que aquilo não vai mais pra frente, que eles não vão ter nenhuma relação, que vai ser só realmente beijo e abraço e aquele clima de casal, eles ficam juntinhos, mas ela não faz isso em casa porque ela tem muito medo de vir novamente essa frustração. Então o Graham também fica muito confuso, tipo assim, por que ela é uma pessoa completamente diferente quando a gente tá na casa dos meus pais, por exemplo, no almoço, e em casa ela já se separa completamente de mim, ela já fala, nossa, tô com dor de cabeça e se tranca dentro do quarto. Eles chegam a um ponto que eles param de se falar, eles param de se cumprimentar, ela vê ele chegando e se tranca dentro do escritório, porque, sabe, tá tudo tão acabado. Você fica, gente, como que isso vai ser resolvido? Como que a autora vai conseguir resolver a história desse casal? Porque tá uma coisa muito, muito, muito complicada, muito complexa. É realmente, eles ainda se amam, mas eles não conseguem conversar, eles não conseguem se expressar um com o outro, sabe? Quando eles se expressam, meio que dá briga, um se magoa, e aí eles guardam tudo pra si. E aí, a irmã vai pra Europa, a única pessoa que a Queen conversava, a irmã vai pra Europa, a irmã acaba engravidando e a irmã não queria ter filhos. Então você pensa só, a pessoa que você desabafava, que não queria ter filhos, acaba engravidando e você que sonha com isso, não consegue. E assim, é uma história muito crua, uma história muito real, sabe? Você acompanhar o sofrimento da Queen, dela se sentir menos mulher por não conseguir engravidar. É uma coisa muito triste, porque tem muito da sociedade nisso também. Ela tem o sonho de ser mãe, mas as pessoas vêm e fazem aquelas perguntas desnecessárias. Nossa, mas você já se casou, por que você ainda não teve filho? Ou então, que com mulher é muito assim, né? Quando a mulher tá solteira, e cadê o namorado? E quando a mulher casa, quando vem os filhos? Aí depois tem um filho, cadê o filho? Cadê outro filho pra dar um irmãozinho? Então é uma pressão muito grande das pessoas ao redor dela. Então, assim, ela tá tentando tanto, sabe? Eles estão tentando tanto engravidar, e as pessoas chegando e fazendo perguntas desnecessárias sobre cadê o bebê, e eles ficando mais tristes ainda e ficando desconcertados. É uma situação que faz a gente refletir sobre, será que eu devo mesmo fazer uma pergunta dessas pra uma pessoa que eu nem conheço direito? Às vezes tem coisa que é melhor a gente guardar pra gente, sabe? Porque, sinceramente, a pessoa pode estar sofrendo e você vai lá e toca na ferida dela. Não é legal, sabe? Eu acho que tem certas coisas que a gente deve falar apenas com pessoas que a gente tem intimidade. E às vezes nem assim, sabe? A gente tem que ponderar muito bem as coisas que a gente fala, porque às vezes, até o livro mostra isso, coisas que foram faladas lá no passado ficam gravadas na cabeça da pessoa e a pessoa fica remoendo aquilo. Então acho que é muito importante a gente cuidar com o que a gente fala pros outros, porque tem coisas que, enfim, a história vai sendo desenrolada nesse sofrimento todo e nessa felicidade, nesse romance. E, gente, eu fiquei tão apaixonada por esse casal. Eu fiquei tão, assim, apaixonada pelo Graham mesmo, sabe? Tipo assim, ele é tão fofo. Eles têm toda uma dinâmica tão bonita. Toda vez que ela acorda, ele pergunta pra ela: o que eu perdi enquanto você dormia? Quer dizer, ele sempre quer saber com o que ela sonhou. E ela tem uns sonhos muito loucos. Tipo assim, ela sonhou que ela ia conhecer os sogros de roupa de mergulho, entendeu? Então, assim... Ela tem uns sonhos muito loucos, então é muito fofo eles assim conversando de manhã e ele prestando muita atenção no que ela tá falando. E aí, em determinado ponto, ele para de perguntar, porque ela sonha, né, que tem um filho, e aí dá toda uma situação triste, e aí ele simplesmente para de perguntar. E ela fica triste porque ele para de perguntar, mas ele acha que deve parar de perguntar porque ele acha que perguntar deixa ela triste, então fica aquela coisa assim, sabe?
eu quero fazer ele feliz dando um filho pra ele. Ela não consegue me dar um filho, mas não importa, eu amo ela mesmo assim, eu quero ficar com ela de qualquer jeito. E aí tem alguns momentos que ela fica se questionando que ela continuar casada com ele é um egoísmo da parte dela. Que ela ainda o ama, mas ela continua com ele, é um egoísmo, porque se ele se casasse com outra mulher, ele poderia ter um filho com essa outra mulher. E ele pensa que poderia se separar dela e ela poderia se casar com outro cara e aí ela poderia adotar, porque ele que não pode adotar. Então, assim, um não pode ter de forma natural, o outro não pode ter da forma legal, não pode ter pela adoção, então fica essa complicação toda. E assim, eles não se culpam, isso é muito bonito na relação deles. Eles se autoculpam, mas não culpam o outro. Em nenhum momento o Graham, nossa, porque você não pode me dar um filho? Ou ela fala pra ele, nossa, porque você também não pode me dar um filho pela adoção? Não, ela apoia ele, ela fala que o erro que ele cometeu, ele era muito novo. E aí ele fala pra ela que ela não tem controle sobre o próprio corpo, ela não tem escolha se ela pode ou não ser mãe. Infelizmente, é uma coisa natural do corpo dela em que ela não consegue. Então, é uma história, assim, linda, gente. Vale realmente muito a pena você sair da sua zona de conforto pra conhecer essa história que vai te machucar, mas também vai curar seu coração. E é isso, gente. Um livro triste, um livro cruel, um livro real, que fala sobre o papel da mulher na sociedade, o porquê, né, que ela precisa tanto ter um filho, sobre você querer agradar tanto o outro, sobre você se entregar tanto numa relação, sobre falta de comunicação entre os casais que já estão juntos há tanto tempo, e fala sobre você amar uma pessoa, mas você achar que você faz mal a ela. E é, assim, muito intenso, vale muito a pena ler. E é isso, gente. Se vocês já tiverem lido esse livro, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da narrativa. E se vocês ainda não leram, eu vou deixar um link aqui embaixo pra comprar o livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, tchau!